No livro de Provérbios, capítulo 14, verso de número 10, diz: cada coração conhece a sua própria amargura. Cada coração conhece a sua própria amargura. No mesmo livro, no capítulo 4, verso de número 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então pare para pensar. Se a palavra está nos dizendo que devemos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, é porque se não protegermos, se não guardarmos, nós podemos colocar tudo a perder. Porque o texto diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Isso me mostra e me ensina que a minha atitude de ressentir pode comprometer os planos e os projetos de Deus na minha vida. Então cuide. Você pode até sentir, mas você não pode ressentir. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua vida, e através dela, para abençoar milhares. Deus tem um plano global para você. Você não pode perder tempo com ressentimentos. Você não pode perder tempo com coisas pequenas, porque o que Deus tem para você é muito maior. É muito maior. Então reflita sobre esse texto de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ressentimentos não se dissipam, eles ficam e cobram um preço. Cedo ou tarde, a conta vai chegar. Cedo ou tarde, a conta vai chegar. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso de número 30, diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Tem muita gente que está doente fisicamente porque não tem paz. Eu não sou cardiologista, eu não sou médico, mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Está ressentido? Está magoado? Eu sei que a vida é dura às vezes, mas a vida é tudo uma questão de coração. Viver os planos de Deus na terra é uma questão de coração. Viver o céu na terra é uma questão de coração. Viver o sobrenatural é uma questão de coração. Viver a provisão de Deus no dia a dia é uma questão de coração. Acabamos de cantar que Deus vai prover. Deus vai prover se o teu coração estiver realmente alinhado com o coração dele. Porque você quer conhecer uma pessoa, você dá algo para ela e depois tira. Aí você conhece quem ela é. Você conhece como está o coração dela. Você quer conhecer uma pessoa, você dá poder para ela e depois tira o poder. Você dá dinheiro e depois você tira o dinheiro. Ela vai mostrar como está o coração. Então nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Deus está em procura de corações verdadeiros, corações puros.
corações bons. Eu sei que a vida machuca, arrebenta, essa é uma grande realidade, mas eu também sei que Deus cura. Eu sei que às vezes as lutas são grandes, eu sei que as dificuldades vêm, eu sei que as ondas se levantam, as tempestades se levantam. Eu sei que muitas vezes a vida vem para nos arrebentar. Ah, mas se o teu coração for bom, ah, mas se o teu coração estiver alinhado com o coração do Pai, ah, se o nosso coração estiver alinhado com o coração do nosso Senhor, nada vai nos desfocar, nada vai nos tirar do propósito. Nós vamos continuar, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que Ele não nos abandona, e que nós podemos todas as coisas nele, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, Ele é a fonte, Ele é a videira verdadeira. E quando nós estamos ligados na videira verdadeira, nós damos frutos. Quando temos o coração alinhado, alegramos o coração do nosso Pai. Como vimos nos textos acima, cada um aqui conhece o seu coração e suas feridas. E a palavra nos revela que nós precisamos cuidar dele, porque é disto que depende toda a nossa vida. O coração em paz traz vida ao corpo, e ao contrário também. A Bíblia diz que o seu coração reflete diretamente o estado que você se encontra. Olha o que diz o texto de Provérbios 27:19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Forte, hein? Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Não são poucas as pessoas que andam feridas pela cidade. Não são poucas as pessoas que andam feridas na sociedade. Não são poucas. E você pode ver no rosto dessas pessoas o quanto elas estão feridas, o quanto elas estão magoadas, o quanto elas estão desapontadas. E eu fui pesquisar as maiores causas das feridas do coração. E eu quero citar para a igreja. Talvez você se encaixe numa dessas. E hoje o Senhor te trouxe aqui. Hoje você não está nos assistindo por um acaso. Deus quer te curar. Deus quer transformar sua realidade. Deus quer fazer com que você viva de fato o seu propósito. Só que dependendo como está o estado do seu coração, você pode impedir de receber o que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. As maiores causas das feridas do coração: decepções amorosas, pessoas que foram decepcionadas. Você amou e essa pessoa te traiu, essa pessoa traiu a sua confiança, a sua lealdade. Você que já tentou várias vezes um relacionamento e você foi ferido, ferida, e você mesmo colocou um ponto final na sua história amorosa. Em nome de Jesus está repreendido isso. Deus se preocupa com o seu estado amoroso, com a sua vida sentimental. Deus se preocupa, sim. A única que está proibida de casar é a minha mãe. Minha mãe está bonitona ali, mas eu estou de olho nela. Já matou 2, eu já vou dizer, se você casar com ela vai morrer também. Quem mata 2 para matar o terceiro é 2 palitos.
Deus se preocupa. Você que disse que não iria casar mais, Deus vai preparar um varão para você, mulher. Receba aí. Dá um amém. Só as solteiras, amém? Tem tudo isso de solteira aqui? Então só as solteiras dizem amém. Ô Jesus, realmente Deus vai preparar uma varoa para você, varão, amém? Ó, os homens solteiros aí, eu sou obrigado a fazer aqui um encontro. Já tenho até o nome, Clava, solteiros por enquanto. Ministério lindo, quero que levante um líder aí. Solteiros por enquanto, amém. As maiores causas das feridas do coração: injustiça sofrida. Talvez você foi injustiçado, injustiçada. Sonhos despedaçados, luto por pessoas amadas, e você questionou até Deus. Você não consegue se desprender desse luto. Em nome de Jesus, nessa noite o seu coração será curado, para você viver os sonhos de Deus, para você viver os propósitos do Senhor nessa terra. Deus tem propósito para você. Você não pode ficar preso nesse luto, presa nesse luto. Não. Carreiras interrompidas, acidentes traumáticos, ingratidão de amigos. Eu sei que a ingratidão dói. Você pode até sentir, mas você não pode ressentir. Há uma diferença muito grande. Quem já fez algo por alguém e esse alguém não foi grato? É doído isso, não é? Você pode até sentir, mas não ressentir. Não ficar magoado. Você fez a sua parte. O que você plantou, você vai colher. Mas você pode impedir uma colheita por conta do seu coração ressentido. Quantas pessoas plantaram, fizeram tudo certo, mas perderam o time da colheita? Sabe por quê? Estavam com seus corações ressentidos. Quando você fala com algum agricultor, você vai ver que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E se você passar a estação da colheita, você pode colocar tudo a perder. E quando nós estamos com os nossos corações contaminados, a gente fica cego espiritualmente, surdos espiritualmente falando, e a gente pode perder o time, o tempo da colheita. E nessa noite, o Senhor abre os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. Que nessa noite o Senhor cure os nossos corações, para não perder nada daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, para não perder nada daquilo que o Senhor tem para depositar nos nossos celeiros, para não perder nada daquilo que o Senhor tem para fazer através de nós e em nós, para não perder tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, a sua glória, os seus dons. Que nessa noite nós possamos se deixar ser curado. Perda de bens estimados, pessoas que perderam algo, e isso fica com o coração totalmente ferido por aquilo, marcado por aquilo, preso. E as consequências imediatas, quando uma pessoa tem decepção amorosa, injustiça, sonhos despedaçados, luto, carreiras interrompidas, acidentes traumáticos, ingratidão de amigos, perda de bens estimados. A consequência imediata: perda do humor, perda da alegria, perda do ânimo, perda do prazer em relacionar-se, perda da motivação, perda da esperança de voltar a sonhar. Talvez hoje você se encontre assim: pastor, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais humor, eu não tenho mais ânimo. Seu coração pode estar ferido, o seu coração pode estar ressentido, e tudo que o diabo quer é matar, roubar e destruir. Ele quer matar os teus sonhos, ele quer roubar a sua alegria, e ele quer destruir o propósito de Deus na sua vida, a ponto de no final você inclusive perder a salvação. Cuide,
Cuide, guarde o seu coração, proteja o seu coração. Deus está falando para todos nós essa noite. Os sinais estão nos mostrando que algo está acontecendo. Jesus está às portas. E o que vai nos validar, o que vai nos colocar na eternidade é o nosso coração, é como está o nosso coração. Você precisa ter o visto dos céus. Tempos atrás eu disse para uma pessoa aqui da igreja: vamos comigo para os Estados Unidos, quero te levar junto. Ele disse: eu não posso. Por quê? Eu não tenho passaporte, eu não tenho visto. Perdeu a oportunidade de ir para os Estados Unidos? Como está o visto dos céus no teu coração? Está carimbado? Ou está ressentido o seu coração? E você não tem a aprovação do Pai? Como está o seu coração? Existem traumas que são agentes de tristeza, sofrimentos e desgraças na vida das pessoas. E eu quero falar de algumas setas contra o coração que muitas vezes o inimigo lança. E a primeira seta é a ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade, proteja o seu coração da ansiedade. Provérbios 12:25 diz: o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem. A pessoa que sofre de ansiedade, ela sofre com antecedência. Ela é pessimista. Ela já está vendo tudo desabar, ela já está vendo tudo se perder, ela já está sofrendo por antecipação. O coração ansioso nos rouba a paz. A pessoa não tem paz, ela não consegue dormir, tem que tomar remédio. Se você está tomando remédio para dormir, você está simplesmente mascarando um problema que está no seu coração. Você precisa ir na raiz e arrancar essa raiz maligna que está impedindo você de fluir e ter paz e ter alegria. O remédio é só um alívio, mas não é a cura. Mas nessa noite eu não estou aqui apresentando um remédio simplesmente para amenizar a sua dor, não. Eu estou aqui ministrando sobre o médico dos médicos, aquele que tem poder de curar, aquele que tem poder de matar qualquer mal, porque ele já venceu na cruz do Calvário e ele levou sobre si as nossas dores. Ele venceu por nós. Então mexa nessa ferida. Tira tudo aquilo que está comprometendo todo o seu corpo físico, comprometendo a sua alma, comprometendo a sua vida espiritual. Anos atrás eu tive um acidente de moto e eu tive uma fratura exposta nesse pé. E passados-se alguns dias, o pé foi ficando preto e foi necrosando. E um médico aqui no Hospital Marieta disse que precisava amputar o meu pé. Na época minha mãe não permitiu, assinou um documento e me tirou do Marieta. E nós fomos para a Clínica Iote, lá em Balneário Camboriú. O Dr. Hélio me atendeu. E ele olhou para mim e disse: o teu pé está podre. O que me chamou a atenção é que começou uma ferida pequena e foi apodrecendo e foi indo, comprometendo o pé. E ele disse assim: se nós não conseguir tirar toda essa carne podre, precisa amputar o pé para daqui a pouco não subir para a sua perna e ter que amputar a perna. E eu tomei um remédio no final de semana. Na segunda-feira ele fez uma raspagem, tirou toda aquela necrose, tirou tudo aquilo que estava podre do meu pé.
e começou um trabalho para a glória de Deus. O meu pé está aqui, são e salvo. Glória a Jesus por isso. O que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: começou pequeno, mas foi crescendo, porque havia uma infecção que não foi tratada a tempo. Sabe, pessoas que estão ressentidas, é como se tivesse com o coração infeccionado. E vai indo, e vai piorando, e vai necrosando, e daqui a pouco vai comprometendo outras áreas da vida, e quando vê, a pessoa se torna num ser totalmente deformado, num ser totalmente doente. Então proteja o seu coração também da maldade. Provérbios 17:20 diz: o homem de coração perverso não prospera. O coração malvado nos leva a semear nossa própria dor. Você pode ver a pessoa que tem um coração malvado, ela semeia a própria dor, ela está sempre semeando uma dor, e ela quer que você também sofra com ela, porque se você não sofrer com ela, é porque você não a ama. O coração perverso nos rouba a bondade. Sabe, aquela pessoa que está ressentida, daqui a pouco ela começa a maquinar contra outra vida, e ela começa a desejar coisas ruins, ela começa a desejar o mal, ela não consegue se alegrar com o crescimento do seu próximo, porque ela começa a se comparar. Que o Senhor nos proteja de toda maldade, porque o homem de coração perverso não prospera. Tem muita gente que o coração é maldoso, mas que está dentro da igreja, que é dizimista, que é ofertante, quer prosperar. Não tem como você prosperar, meu querido. Não tem como você prosperar, minha querida. Não tem como. Talvez você precisa liberar perdão para alguém. O Senhor não recebe nem a tua oferta no altar se você não liberar perdão. Então é necessário você cuidar do seu coração, guardar o seu coração, para que você de fato viva os planos de Deus e o seu caminho prospere. Talvez até hoje você não prosperou porque você precisa consertar algumas coisas. Você precisa liberar perdão para algumas pessoas. Você precisa tirar tudo aquilo que está impedindo você de fluir. Talvez hoje você está fisicamente doente por conta de um coração contaminado, por conta de um coração maldoso, perverso. Sua atitude determinará o lugar que você terminará. Cuide, porque um ressentimento daqui a pouco vai virando uma mágoa, um rancor, e vai indo, e vai indo, e vai apodrecendo o coração, e a pessoa se torna num monstro. Essa semana eu estava assistindo um jornal, e uma mulher matou o esposo, esquartejou, e com a mão toda ensanguentada, ela foi para a irmã e disse: acabei de matar fulano. A irmã disse assim: como assim? Acabei de cortar o pescoço dele e matei. Simples assim. E a irmã, dando entrevista, ela disse assim: ela me falou que ela já estava criando ódio dele, porque ele dizia que ela era feia, que ele não amava, e ela foi guardando, e foi guardando, e foi guardando, e chegou o momento. Ela estava tão contaminada, com o coração tão perverso, que a sua atitude foi tirar a vida do marido. Marido que está com a esposa aí, diz assim: eu te amo, meu amor, você é linda. Oportunidade que você tem
Michele, eu te amo, você é linda, é a mulher mais linda que eu conheço na face da terra. Sabe que se você não cuidar, vai criando uma raiz de amargura e vai penetrando, e você se torna num ser totalmente desfigurado, distorcido. Então proteja o seu coração da dureza. É uma seta que o inimigo lança para endurecer os corações. Provérbios 28:14 diz: mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Quem endurece o coração cairá na desgraça. O coração endurecido nos furta a possibilidade do melhor, do belo, do bom. O coração endurecido nos furta a sensibilidade. Quantas pessoas têm o coração endurecido? Você vai falar: olha, você precisa liberar perdão. Eu não consigo perdoar, pastor. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. É você decidir perdoar, liberar aquela pessoa que te feriu, que te fez mal. Libere ela, ore por ela, abençoe ela. Aquela pessoa que te caluniou, aquela pessoa que falou em verdades. E como é difícil quando você escuta isso, que não é a verdade, é o que a pessoa diz ao teu respeito, mas você não é aquilo que a pessoa está dizendo. O inimigo, ele quer matar, roubar e destruir, mas muitas vezes ele não quer te levar para o caixão. Ele quer matar a tua alegria, ele quer matar a tua família, ele quer matar os teus projetos, ele quer matar os teus sonhos. Ele quer matar, roubar as experiências que você está tendo com Deus. Ele não pode ver um bom relacionamento com o Pai. Ele não aceitou ser filho, ele não aceitou se relacionar, e ele não quer que você seja filho, filha. Ele não quer que você se relacione. A pessoa que tem um coração perverso, quando ela vê alguém que um dia fez mal para ela, bem, ela fica indignada. Como pode? Está se dando bem ainda na vida. Se você já ficou indignado com alguém que te fez mal e hoje está bem, é porque o seu coração está contaminado. Diz assim: cura, Senhor. Põe essa carne na cruz. Porque o coração contaminado, ele não se alegra com a alegria do outro. Talvez o outro já pediu perdão para Deus, já se consertou, já está vivendo uma nova estação, e você está preso ainda. E você perde a oportunidade de viver o sobrenatural. Quem tem o coração endurecido cai na desgraça. Provérbios 28:14. Uma vida feliz é o resultado de um coração sensível, ardente de amor por Jesus. Então, que o Senhor venha amolecer os nossos corações, que nós possamos liberar perdão nessa noite para pessoas que nos feriram, pessoas que nos magoaram, pessoas que fizeram coisas terríveis. E como é difícil quando você encontra uma pessoa que tem o coração endurecido. Todos nós sabemos, isso virou notícia no mundo, daquele médico anestesista que violentou uma mulher, no momento de vulnerabilidade daquela mulher. Difícil de você assistir uma reportagem dessa. Mas irmãos, essa semana Deus me levou, o Espírito Santo me levou a orar por aquele moço. Porque ninguém sabe a história daquele moço. Para ele ter esse comportamento, provavelmente ele teve um abuso lá na infância. Não foi da noite para o dia que ele virou num monstro. Não. Isso foi gradativo. O inimigo, ele não tem pressa para nos destruir. Ele vai aos poucos.
E o inimigo chegou a cegar, porque uma pessoa em sã consciência, ela jamais faria o que aquele homem fez. Ele vai ter que pagar um alto preço, sim, ele vai pagar um alto preço, mas pare para pensar quantos anos aquele moço vai ficar preso, isolado. O inimigo está celebrando porque mais uma pessoa ele conseguiu neutralizar os seus sonhos, os seus projetos. E eu oro para que esse homem conheça o Evangelho de Jesus, porque eu sirvo um Jesus que cura, um Jesus que perdoa, um Jesus que restaura. Ele vai ter que pagar um alto preço, mas irmãos, o que me escandaliza muitas vezes é ver irmãos, pessoas cristãs, pessoas que dizem que tem Jesus. Eu estava conversando com algumas pessoas e elas diziam assim: pastor, eu penso que esse médico, ele deveria sofrer. E a pessoa continuou dizendo: eu não mataria. Um dia eu arrancaria um dedo, outro dia eu arrancaria uma outra parte do corpo. Foi me dando um ruim, irmãos, porque olha a maldade do coração do ser humano. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou seu pastor. Cuide, porque todos nós estamos a um passo da queda. Talvez você nunca violentou ninguém, mas talvez o seu coração é tão maldoso que já desejou o mal para aquela pessoa que um dia talvez até nem fez nada contra você. Talvez um dia você não celebrou com a prosperidade do seu irmão. Talvez um dia você criticou uma pessoa. Talvez um dia você caluniou. Talvez um dia você falou coisas que não deveria falar. Talvez um dia uma palavra sua paralisou uma vida. Quantas vezes, nos momentos que nós estamos ali numa situação contrária, porque é na pressão que a gente mostra quem nós somos, não é verdade? E muitas vezes a gente nem se conhece. Quantas vezes eu na pressão errei? Quantas vezes eu errei? E depois eu mesmo caí em si dizendo: meu Deus, eu não posso pensar isso, eu não posso falar isso, eu não posso ter essa atitude. Irmãos, nós precisamos ser misericordiosos. Ninguém está aqui dizendo que não tem que pagar um preço. A sua atitude vai determinar onde você vai terminar. Isso é fato. Mas também é fato que nós precisamos orar uns pelos outros. Também é fato que nós estamos na terra para cumprir um propósito, para levar o maior número de pessoas para a eternidade com Deus. Por isso essa igreja começou um trabalho nos presídios, porque são pessoas que um dia erraram, e o inimigo conseguiu desfocá-los. Pessoas ressentidas, pessoas que tiveram a vida dura, pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades talvez. Ah, pastor, mas não justifica. Não justifica. É porque talvez você nunca foi abusado com 2 anos, com 3 anos. Não justifica porque o seu pai talvez nunca colocou nas suas mãos aos 7 anos um maço de maconha. Nem sei se é maço, enfim. Cachimbo eu sei que não é. Estou brincando. Tempos atrás eu estava num estabelecimento aqui na cidade de Itajaí. Eu estava vendo alguma coisa do documento do carro, do Conviver. E a proprietária disse assim para mim: o que é esse Conviver? Eu disse: é um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas, mulheres portadoras do vírus HIV. Ela disse: eu não dou R$1 para essas mulheres. Quase que eu disse: eu não estou pedindo, mas eu não quis ser arrogante. Mas a carne muitas vezes se levanta, não é verdade? Júnior, calma. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque a vontade assim, já erguei a mão assim, pegar pelo pescocinho assim. Alguém te pediu alguma coisa? Não. E ela começou a reclamar e falar: não, porque essas mulheres, elas caíram no vício porque são sem vergonhas mesmo. Eu não dou dinheiro para drogado.
tal. E ela começou a falar, o estabelecimento estava cheio. Eu disse assim: ô minha senhora, com quantos anos a senhora foi abusada com seu pai, do seu pai? Meu Deus, meu pai nunca tocou em mim. Com quantos anos a senhora começou a fumar? Seu pai, a sua mãe, o seu padrasto ofereceram para você droga. Com quantos anos? Eu nunca botei um cigarro na boca. Com quantos anos a senhora então começou a vender droga? Cocaína, crack? Eu nunca fiz isso, moço. Eu disse: pois é, então não julga. Porque aquelas mulheres com 5 anos, muitas delas já tinham uma vida sexual ativa com seus pais, com seus padrastos. Aquelas mulheres foram abusadas, tiveram uma vida sofrida. É muito fácil olhar para o resultado e questionar e brigar, e até mesmo criticar. Irmãos, você não nasceu para criticar ninguém. Você é canal de bênção, você não pode ser canal de maldição. Você pode não concordar, mas você está na terra para orar, para abençoar, para clamar ao Senhor por misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos políticos, que o Senhor tenha misericórdia, que nós não venhamos ter um coração arrogante, que o Senhor te livre da arrogância. Não somos melhores do que ninguém, somos todos iguais, estamos indo para a eternidade, enfrentamos o mesmo inimigo, igreja. O seu inimigo não é o seu vizinho, o seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo não é o seu irmão, não é o seu cônjuge, não é os seus filhos. O seu inimigo é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades. Resumindo, a nossa luta é contra o inferno. Mas quantas vezes nós matamos pessoas com palavras, com atitudes? Quantas vezes a cabeça de alguém estava lá no almoço da tua casa? Quantas vezes a cabeça de alguém estava lá na janta, no café da manhã, no café da tarde? Está repreendido isso no meu lar. Mesa é lugar de comunhão, não é lugar de maldição. Tem gente que não rompe, não flui, porque tudo que sabe fazer é falar mal da vida do outro. Tudo que sabe é criticar, não celebra as conquistas, não celebra, não se alegra com a bênção do outro. Irmãos, como vamos morar no mesmo céu? De uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ou você não é. É tempo de nós pararmos e abrir os nossos olhos espirituais, porque Jesus está voltando. E mesmo que Ele não volte, se você partir hoje, não tem purgatório. Você não vai ter outra chance não. Se o Senhor partir, se você partir hoje, a sua oportunidade foi dada. Por isso que o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero mais ter nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma contaminação, nada que impede o teu fluir na minha vida, nada que impede o teu espírito na minha vida, nada que impede a tua água viva na minha vida. Eu decido nessa noite, diga, ser curado, liberto, transformado, para viver o novo. Que assim seja, amém. Proteja o seu coração da arrogância. A arrogância do seu coração o tem enganado. Obadias 1:3. O coração arrogante nos distancia das pessoas. O coração arrogante nos rouba a humildade. Seja humilde para admitir os seus erros e não cometê-los mais. Proteja o seu coração da mágoa. Essa passagem eu gosto muito. Uma das passagens que eu mais gosto.
Essa parábola, quando Jesus compartilhou, ele nos trouxe grandes ensinamentos. Está lá em Lucas 15, 28 e 29. Quando aquele filho que sai de casa, volta para casa, o pai celebra, o pai dá uma festa. Diz a Bíblia que o pai, ele mata um novilho gordo e festeja, porque aquele filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E quando o filho mais velho, que estava em casa, viu aquela festa, ele ficou irado, diz o texto, encheu-se de ira o seu coração, e não quis entrar na festa. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu, olha o que ele vai responder ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele estava com o coração ressentido. Ele guardou isso por muito tempo. Se o seu coração está ressentido com alguma coisa, deixa o Senhor curar. Se tiver que conversar com alguém, converse, abra o seu coração, porque esse ressentimento pode te levar à ruína. Esse teu ressentimento pode te levar à desgraça, pode impedir você de viver o propósito para qual você nasceu, pode te comprometer. O coração cheio de mágoa nos desfigura, o coração magoado nos rouba o perdão. Se realmente queremos amar, devemos perdoar, senão não amamos, E por último, proteja o seu coração da incredulidade. Em Hebreus 3:12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O coração incrédulo nos distancia de Deus e das suas promessas. O coração incrédulo nos rouba o caminho da salvação. Isso pode acontecer com uma pessoa, com uma família e com uma cidade inteira, como aconteceu em Nazaré. Diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 58, e que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Uma pessoa que está com o coração contaminado, ela chega num momento que ela se torna incrédula. Ela não consegue nem mais frequentar uma igreja. Por isso que eu preguei dias atrás sobre os desigrejados. Cuide para que daqui a pouco você não se torne também em um desigrejado. Cuide para que o orgulho não venha, a arrogância não venha. Coração todo ferido, todo magoado. Proteja o seu coração destas e de quaisquer outras feridas e ataques da vida. Quais são as pessoas que mais nos ferem? Pode ter certeza, pessoas mais chegadas muitas vezes. Talvez o seu cônjuge vai te ferir, talvez os seus filhos, os seus parentes, namorados, amigos íntimos, irmãos na fé, talvez os que estão mais próximos, como foi o caso de José. E diz o texto em Gênesis 37, 28, que os irmãos mais velhos de José tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Agora, o que eu acho lindo em José sofreu. Todos nós conhecemos a história de José. Você que não conhece, ele foi vendido pelos irmãos para os ismaelitas, para o mercado de escravos. Do mercado de escravos ele foi cair na casa de Potifar. A mulher de Potifar arrumou uma arapuca para ele, quis deitar com ele, ele não aceitou. Então ele foi para a prisão, porque ela o acusou, aonde ele ficou um bom tempo na prisão. E depois ele vai diretamente para o governo do Egito. Ele praticamente governava o Egito. Entenda uma coisa: anos atrás ele tinha
recebido dos céus, de Deus, sonhos, visões. Deus falou com ele. Tenho certeza que muitas coisas que talvez a Bíblia nem cita, além daquilo que a gente já sabe. Mas quando ele está na frente dos irmãos, chegou o momento do sonho se concretizar. Ele está no topo, ele está governando o Egito praticamente, e há fome na terra, e os irmãos vêm até ele. E quando ele está de frente dos irmãos, que ele começa a olhar, diz que ele começa a chorar alto. E o choro de José, eu acredito que não foi de raiva. O choro de José foi um choro de saudades, um choro por rever a sua família que ele sempre amou. Ele não deixou nenhum ressentimento endurecer o seu coração. O choro de José foi um choro de alegria, onde em todo tempo Deus esteve com ele e ele conseguiu vencer. Eu acredito que o choro dele foi de gratidão a Deus, porque ele se manteve firme na promessa, ele se manteve firme no propósito. Ele não deixou nenhum ressentimento impedir aquilo que Deus tinha mostrado para ele anos atrás. E naquele momento era um momento de vitória, era um momento de celebrar. Entenda uma coisa: se você não permitir Deus te curar, você pode comprometer todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Você pode comprometer todo o propósito que Deus tem para a sua vida. O coração de Jesus era um coração tão bom, que quando Pedro nega Jesus, que ele é preso, eles se encontram, e o olhar de Jesus sobre Pedro foi um olhar de compaixão, no meu entender. Não um olhar acusando, dizendo você me negou. Não. Jesus não tinha tempo para ressentimentos. Jesus olhou com um olhar de compaixão para Pedro, com um olhar de amor. Tanto é que diz a palavra que Pedro sai da presença de Jesus e chora amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque ele viu que aquele que ele negou ainda o amava. Sabe o que isso me ensina? Se você continuar amando as pessoas que te feriram, um dia elas vão reconhecer quem você é. E não é sobre você, mas é o que você carrega. Não é sobre a sua vida, é sobre quem age em você e através de você. Não é sobre você, mas é sobre o milagre que você vive a cada dia. É milagre você continuar amando, você continuar sendo quem você é. Você não pode operar a partir das circunstâncias, você precisa operar através da sua identidade. Você é um filho amado de Deus Pai, uma filha amada de Deus Pai, e você precisa entender isso. Quando você entende isso, você tem um coração parecido com o coração do Pai, e nada à sua volta muda de quem você é. Nada à sua volta muda quem você é. Nada. Quando você tem um coração parecido com o coração do Pai, nada em sua volta muda quem você é. Grave isso. Jesus não mudou a sua identidade, mesmo diante das circunstâncias. Quando ele estava na cruz, estavam ali todos criticando, humilhando ele. Mas ele ora ao Pai e ele diz: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você quer romper? Você quer viver o sobrenatural? Você quer
receber a provisão dos céus sobre a sua vida? Você quer morar um dia na eternidade com Deus? Alinhe o seu coração com o coração do Pai, e isso vai fazer de você um homem diferente, uma mulher diferente, um homem que ilumina aonde quer que for, uma mulher que ilumina aonde quer que for. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente. Você que decide nessa noite se deixar ser curado, curada, que você possa dizer: hoje eu decido curar o meu coração, perdoar as pessoas que me feriram. Eu decido viver conforme a palavra, que toda incredulidade caia por terra, que toda mágoa caia por terra, que toda arrogância caia por terra, que toda dureza de coração caia por terra, que toda maldade caia por terra. Você que desejou mal para alguém, que caia por terra nessa noite, que toda ansiedade caia por terra, mas que venha sobre você paz, alegria, ânimo, prazer de se relacionar com outras pessoas, motivação, esperança, e que você volte a sonhar a partir de hoje para a glória daquele que reina e vive para sempre. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo.